Até agora 9 participantes. Vamos aguardar mais um pouco, ver se os colegas entram. A gente dá início à aula. Vocês já sabem já como é o protocolo, né? Deixa a câmera ligada, desliga apenas o microfone, né, para não atrapalhar a aula. Agora temos 11, aumentando. Antes que a gente comece, né, queria fazer uma cobrança, certo? Na semana passada eu passei uma atividade e agora poucos alunos enviaram atividades sobre o país da América do Sul, fazer o vídeo. Então, eu vou dar mais uma semana para vocês fazerem, tá bom? Vocês vão escolher um país da América do Sul, vão fazer um vídeo falando 10 curiosidades sobre ele. Certo? Não vai ser um vídeo muito longo, não. Mas a atividade da semana passada foi essa e poucos alunos entregaram. Uns 12. Vinícius e Samuel. Mas escuta lá, Vinícius. Mas escuta o que fala, né? É. Só se quer participar de estar mastigando. E o Vinícius? Tá, bom dia, tio. Bom dia, tio. Tá ouvindo não, né? Bom dia, tio. Bom dia. Tudo bom? Print aí. Tudo bom. Print aí. Tira o print aí. Bota. Com o professor na escola. Saiu ele? Então, aguardar mais 2 minutinhos para a gente iniciar a nossa aula, certo? Para começar às 9 horas em ponto. Eu peço a vocês que deixem a câmera ligada para poder observar vocês e desliguem o microfone, tá bom? Pronto, então vamos iniciar. À medida que os alunos forem chegando, a gente vai adicionando aqui, para a gente não perder muito tempo, que daqui a pouco também tem aula do tio Bruno, ok? Então, eu gostaria de iniciar a aula de hoje fazendo a leitura de um versículo bíblico.
ou no Salmo 3, versículo 5, né, que fala sobre o cuidado de Deus, né, para conosco, diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então, né, nós hoje estamos vivos, né, pela graça de Deus. Né? Nós, ontem à noite, nós fomos dormir, né, e Deus cuidou de nós. Deus, ele é quem cuida de nós durante a noite, né? Se não fosse Deus, né, o que seria de nós? Então, todas as manhãs, nós temos que agradecer a Deus pelo dom da vida, por poder acordar vivo. E quem de vocês hoje agradeceu a Deus por mais um dia de vida? Então, nós devemos todos os dias, assim que acordarmos, agradecer a Deus, né, pelo dom da vida, né, por poder ter mais um dia de vida para viver, né, pelo alimento que Ele nos dá, também pela saúde, certo? Então, né, a cada manhã que vocês acordarem, agradeçam a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede. Né? Vamos iniciar a nossa aula. Eu peço a vocês peguem um livro e abram na página 149. Então, vou aqui compartilhar um slide com vocês. Quarenta e nove, tio? 149. Então, não é o que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender hoje sobre a divisão política do Brasil. Nós vimos nas últimas aulas de geografia, né, a localização do nosso país. Nós vimos que existem no nosso planeta 6 continentes. O nosso planeta, Deus, ele quando ele quer separação da terra e das águas, né, ele divide o mundo em parte seca e a parte de terra. Né? E logo após essa parte de terra, ela foi batizada com o nome de continentes. E cada continente recebeu um nome. Né? A gente vê aí no mapa, né? Temos a América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártida. O Brasil se localiza nesse continente aqui laranja, né? Que vocês podem observar aqui, ó, onde está a seta do mouse, no continente americano. E nós vimos que o continente americano ele é dividido em 3 partes. Essa parte de cima é a América do Norte, a parte aqui do meio é a América Central e essa partezinha aqui é a América do Sul, onde está o Brasil. O Brasil ele está localizado na América do Sul, né, junto com outros países. É por isso que eu pedi para vocês fazerem aquela pesquisa, aquele vídeo, né, falando as curiosidades sobre um país da América do Sul na semana passada. Tá bom? E hoje, né, nós vamos aprender um pouco sobre a divisão política. Mas antes, para entender melhor essa divisão, o nosso país ele está entre os 5 maiores países do mundo. Né? A Rússia, como vocês podem ver aí, ela é o maior país do mundo. Né? A Rússia aqui em cima. É o maior país do mundo. Em segundo lugar, veio o Canadá. Aqui, ó. Canadá. Em terceiro, vem a China. Em quarto, os Estados Unidos. E em quinto lugar, o Brasil. O Brasil, ele é o 5º maior país do mundo. Então, ele é considerado um país de dimensões continentais, ou seja, porque ele é muito grande.
Tanto ele como esses outros países aí são considerados países de dimensões continentais. Então, nosso país, ele... Tio, Oi. a Aninha disse que não tava conseguindo entrar, não. Vou olhar aqui, viu? Mas ela clicou no link. Eu não estou vendo nenhum pedido aqui para entrar. Acho que ela foi no link. Ou a internet dela que tá ruim. A internet, né? Mas eu estou gravando essa aula, depois eu coloco o link no grupo para ela poder assistir. Tá bom? Uhum. Se ela entrar mais tarde, ela pega a aula. Então, vamos lá, continuando, né? O Brasil hoje é o quinto maior país do mundo, mas nem sempre o nosso país ele teve essa dimensão que tem hoje, né? Logo após o seu o descobrimento, né, o Brasil ele ter sido descoberto, entre aspas, pelos portugueses, né, que a gente viu isso na aula de história, o Brasil começou assim a sua formação, começou assim a se formar o território brasileiro. Vou passar aqui o slide. Pronto, ó. No início da colonização portuguesa, né, o Brasil ele foi dividido em quê? Em capitanias hereditárias. Né? E o Brasil era só essa parte, vocês podem ver aí de verde. Essa parte de rosa era terras pertencentes à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas que existiam entre portugueses e espanhóis, né, onde eles dividiram uma parte do mundo e assim as terras que ficavam ao lado direito desse meridiano pertenceriam a Portugal e as terras que ficassem ao lado esquerdo pertenceriam à Espanha. Então o Brasil era só essa partezinha aí que vocês podem ver de verde, né? Foi dividido em 15 capitanias hereditárias. E essas capitanias, elas perduraram, né? Elas duraram até mais ou menos o início dos anos de 1800. E por que elas foram criadas? Elas foram criadas para povoar, né, o território brasileiro, porque o Brasil estava sendo invadido por outros países da Europa, então Portugal, querendo proteger assim as riquezas que aqui tinham, né, para só ele poder explorar, ele acabou dividindo o Brasil nessas capitanias, né, foi dado para alguns homens essas capitanias, e esses homens tinham o intuito de trabalhar nela, né, produzir alguns produtos, né, como por exemplo a cana-de-açúcar, que foi a primeira grande riqueza que o Brasil produziu. Então, a primeira divisão que houve no Brasil foi em quê? Capitanias hereditárias, né? Em 15 capitanias. Mas a gente pode ver aí, né, o nome dessas capitanias hereditárias. Com o passar dos anos, então, em 1822, alguém sabe o que foi que aconteceu em 1822? Alguém sabe o que foi que aconteceu em 1822? Ninguém? Foi diminuindo um estado. Foi diminuindo, mas foi o ano que o Brasil se tornou independente. Né? 7 de setembro de 1822 é a data que o Brasil se tornou independente de Portugal. Né? Então, quando o Brasil se tornou independente, vejam como era o nosso país aqui, ó, o mapa do lado esquerdo. Né? Tem aí províncias em 1822. Então, vejam que o Brasil já estava o quê? Bem maior do que na época, né, de 1500, quando foi dividido em capitanias. Vejam que o Brasil está bem maior. E alguns estados que hoje existem, nessa época também já existiam, só que, como o Brasil ainda não era independente, recebiam o nome de províncias, e também por conta do tipo de governo que existia no Brasil. A gente viu que antes do Brasil se tornar uma república, o Brasil era o que? Era uma monarquia.
Na verdade, a gente viu na aula de história, antes do Brasil se tornar uma república, o Brasil era uma monarquia. E por ser uma monarquia, a divisão, né, dos estados era chamada de províncias. A divisão do país era as províncias, não era estados, como a gente tem hoje. O nome se dava províncias. E essas províncias, vocês podem ver aí, né, em 1822 e 1889, elas ficaram no lugar das capitanias hereditárias. O Brasil foi expandindo seu território para o lado oeste, né, para o lado que pertencia à Espanha. O Brasil foi expandindo, né, Portugal foi tomando essas terras, né, e o Brasil assim foi aumentando o seu território. Então, em 1889, né, vocês podem ver aí no mapa do lado direito, né, tem aí províncias em 1889, o Brasil se tornou o quê? Se tornou uma república. O Brasil deixou de ser uma monarquia, né, um império, e passou a ser uma república. E com isso também a denominação da sua divisão mudou, né? Deixou de ser província e passou a ser estados. O Brasil deixou de ter províncias e passou a ter estados. Veja aí o mapa do Brasil, né? Aqui do lado esquerdo, deixa eu voltar. Aqui, em 1940, né? O Brasil já estava, o território já estava bem parecido com o atual. Né? Aqui o Brasil já era uma república. Esses nomes aqui não são mais províncias, são estados. Né? E vejam, né, que a maioria dos estados que hoje existem já existiam nessa época. Alguns ainda não existiam, né? Como, por exemplo, Tocantins não existia, Mato Grosso do Sul, aquele da Seta do Maule também não existia, Rondônia tinha outro nome, Roraima também tem outro nome. A capital do Brasil ainda era no Rio de Janeiro. O estado do Paraná e Santa Catarina tinham menos áreas, né, porque tem aqui o Iguaçu. Né? Então, o território, a divisão do Brasil passou por um processo, né, de transformação, desde o início do seu descobrimento, né, com as questões das capitanias hereditárias, até hoje, né, o território brasileiro ele é um resultado de uma longa transformação ao longo do tempo. E em 1988, o Brasil era desse jeito aqui, que vocês podem ver. Né? E foi quando aconteceu a última modificação no território brasileiro, ou seja, foi o último ano que surgiu um Estado. A partir de 1988, não houve no Brasil mais nenhuma modificação no seu território. Né? Não surgiu nenhum novo Estado. Já houve, no período de 88 até os dias atuais, ideias, projetos para dividir alguns estados, mas não foi aceito, né, pelos governantes, também pela população, a divisão desses estados em outros. Né? E desde 88, o Brasil tem essa configuração aqui que vocês podem ver, né? Brasil atual. Né? O Brasil atual ele é formado por 26 estados e um Distrito Federal. Certo? O Brasil ele não tem 27 estados, o Brasil tem 26 estados, tá bom? 26 estados e um Distrito Federal. O Distrito Federal ele foi criado para ser a sede do nosso governo. Né? Então, Brasília, né, fica no Distrito Federal, que foi criado na década de 60 para ser a sede do governo brasileiro, que até então era no Rio de Janeiro. O Brasil, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, mas depois passou para Brasília. Então, hoje, o Brasil é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Tá bom? E esses estados, eles são agrupados em 5 regiões. Vocês podem ver aí a divisão das regiões. Né?
Aqui temos a região norte, a gente vai estudar mais na frente as regiões. Região norte. Aqui a região centro-oeste. A de amarelo é a região nordeste, no qual nós vivemos. Temos de laranja a região sudeste. E aqui de verde claro, mais embaixo, a região sul. Né? Região sul do Brasil, que é a menor das regiões brasileiras. Então, o Brasil hoje ele é dividido assim, 26 estados e o Distrito Federal. E cada estado ele vai ter a sua capital. Né? Ele vai ter a sua capital. A capital de Pernambuco é Recife. E a capital de Alagoas, Maceió. Então, cada estado ele tem a sua... Cada estado ele vai ter a sua capital, né? Que vai ser a sede do governo do estado. Né? Brasília é a sede, é a capital do Brasil. E cada estado vai ter a sua capital, que vai ser a sede do governo estadual. Né? Então, vamos ter o quê? 26 capitais no Brasil. Temos 26 estados, vamos ter 26 capitais. O maior estado do Brasil é o Amazonas, né? Aqui é o estado do Amazonas, na região norte. E o menor é o estado de Sergipe. Tá bom? Antes de continuar, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Alguém tem alguma pergunta? É fácil. Não. Tem, Vinícius? Não. Tem não? Não. Tá bom. Não risque a tela não, por favor. Quem está riscando a tela aí? Adriel, tudo bom, Adriel? Tudo. Tá com frio, é? Vamos lá, vamos continuar. Tá bom? Então, lembrando, né, isso é muito importante, gente. A gente saber como o nosso país ele é formado. Né? É bom desde pequeno, né, desde o 5º ano, já saber, porque tem o chiclete uma hora dessa, Vinícius. Muito bom a gente saber, né, como é formado o nosso país, porque tem alunos que às vezes chegam no ensino médio, né, chega até em faculdades, né, e não sabe como o nosso país ele é formado, o nome dos estados, o nome das capitais, onde se localizam. Né? Então é muito importante vocês saberem isso, porque futuramente isso vai servir muito para vocês. Né? Quando algum professor estiver falando sobre algum estado, já vai vir na mente de vocês onde eles se localizam. Por exemplo, vamos supor que o professor de biologia, de ciência, né, o professor Bruno está falando sobre a floresta amazônica lá no Amapá. Aí vocês, né, tendo conhecimento de onde fica o Amapá, né, já fica melhor de vocês entender o assunto, né, sabendo onde se localiza cada estado, onde é a capital de cada estado. Né? Então é muito importante, né, vocês aprenderem sobre isso. Sobre a divisão do nosso país, né, como ele é dividido, né, os estados que o formam e, mais importante, onde se localizam cada estado e a sua capital. Né, porque pode até não parecer, mas é muito importante vocês saberem isso, porque vai servir para vocês poderem compreender, né, outros assuntos mais à frente. Né? É como, por exemplo, matemática, né? Se a gente não entende um assunto em matemática, o próximo assunto vai ficar mais difícil. Porque um assunto vai depender do outro. A mesma coisa é esse assunto aqui que a gente está vendo. Nós vamos começar a estudar muitas características sobre o nosso país. Então, é importante vocês conhecerem, saberem onde se localiza cada estado e também as suas capitais. Então, o Brasil hoje, né, ele é formado por 26 estados e o Distrito Federal. E cada estado ele vai ter a sua sigla. O que é isso, uma sigla? Certo? Sigla são letras que representam o nome do estado. É formado por 2 letras, a sigla dos estados brasileiros. Pode ser as 2 primeiras ou 2 letras que tenham no nome dele. Por que é importante conhecer as siglas? Porque muitas vezes, quando a gente vai preencher formulários, a gente vai preencher exercícios, né?
geralmente pede a sigla, né, do estado onde você mora, né, do estado que você quer mandar alguma correspondência. Então é importante também conhecer a sigla de cada estado. Vocês estão vendo aí o mapa do Brasil, com a divisão dos estados e as siglas de cada um. A sigla de Pernambuco é PE, e a sigla de Alagoas, AL. Né? E cada estado tem a sua sigla: Amazonas, AM, Goiás, GO, Mato Grosso do Sul, MS. E observem que as siglas são representadas por letras maiúsculas. Isso é muito importante. Sempre que for preencher um exercício, preencher um formulário, nunca coloque siglas com letras minúsculas. As siglas, elas são representadas por letras maiúsculas, como também o nome dos estados são nomes próprios, que devem ser escritos com a primeira letra sendo maiúscula. Né? Muitos alunos acabam escrevendo as siglas com letras minúsculas. Gente, deu os 40 minutos, eu vou encerrar essa sala e vou mandar um novo link para vocês entrar novamente, tá bom? Assim como é feito nas outras turmas, tá bom? Tchau. Certo. Tchau. Não.